Bom dia, galerinha! Nós estamos começando mais uma aula. A disciplina hoje é Geografia e esse conteúdo de hoje está no nosso livro Módulo 2, nas páginas 285 e 286. Nós vamos fazer essa explicação em duas etapas. Primeiro, eu quero que você preste bastante atenção aqui nos slides que eu vou te apresentar e depois a gente vai para o nosso livro. Combinado? Então me acompanha aqui, olha. O conteúdo de hoje são os contrastes nas paisagens agrícolas. E nós vamos ver os contrastes que existem entre as pequenas propriedades agrícolas e as grandes propriedades agrícolas. Pequenas propriedades versus grandes propriedades. E nós vamos ver agora quais são esses contrastes, quais são essas diferenças entre essas duas propriedades, entre essas duas paisagens, ok? Então, nós vamos começar pelas pequenas propriedades rurais. Quais são as características que são observadas nas pequenas propriedades rurais? Então, vamos começar, olha. Nas pequenas propriedades, nós podemos observar que as técnicas de cultivo utilizadas são técnicas tradicionais. Mas, tia Verônica, o que são técnicas tradicionais de cultivo? São técnicas que são feitas com instrumentos simples, como o arado, que é puxado por bois, por exemplo. Nesse tipo de técnica, na técnica tradicional, não tem nada moderno. Tudo é muito simples. Entendido? Segunda característica da pequena propriedade rural é que nesse tipo de propriedade o trabalho é manual. Não tem auxílio de máquinas. Os trabalhadores pegam na enxada mesmo, pegam no pesado. É trabalho manual, é trabalho braçal. E as máquinas não são utilizadas nesse tipo de propriedade, nas pequenas propriedades, ok? Outra característica da pequena propriedade rural é que nela o trabalho é feito por várias pessoas. Como nesse tipo de propriedade as técnicas são tradicionais, ou seja, são feitas com instrumentos simples. Como lá o trabalho é manual, eles não têm ajuda das máquinas. É necessário que várias pessoas trabalhem para que seja possível eles darem conta do cultivo, porque senão não seria possível se poucas pessoas trabalhassem num trabalho tão difícil, num trabalho tão pesado, né? Sem ajuda de máquinas, com instrumentos simples. Então, muitas pessoas precisam trabalhar nesse tipo de propriedade. E geralmente o trabalho nesse tipo de propriedade é realizado pela própria família que vive na propriedade. Eles cultivam para o seu próprio sustento. Entendido? Então essas são as características das pequenas propriedades rurais. As técnicas de cultivo são tradicionais, ou seja, eles utilizam instrumentos simples, como o arado, por exemplo, que é puxado por bois. Nesse tipo de propriedade o trabalho é manual, não tem máquinas, eles utilizam, por exemplo, a enxada. E nesse tipo de propriedade o trabalho é feito por várias pessoas, tem muita gente trabalhando. E eu trouxe aqui para vocês algumas fotos para que vocês vejam as características agora através de imagens. Então, olha, nessas pequenas propriedades é possível a gente ver as pessoas utilizando instrumentos simples, como eu falei, ó, o uso de enxadas, por exemplo. Outra característica agora através de imagens, ó, muitas pessoas trabalhando, o trabalho é manual, você vê que não tem máquinas trabalhando. E aqui, os instrumentos, como eu falei, são tradicionais, não tem modernidade, não tem tecnologia. Então aqui, ó, é o exemplo de um arado puxado por animal, puxado pela força do boi.
Algo muito simples, muito tradicional, sem nenhuma modernidade. Essas são características das pequenas propriedades rurais. Ok? Agora nós vamos para as grandes propriedades rurais e vamos ver agora quais são as diferenças das pequenas que a gente acabou de ver para as grandes. O que há de contrastante entre as duas? Quais são os contrastes entre as pequenas e grandes propriedades? Quais são as diferenças que nós podemos observar? Então vamos falar da primeira característica das grandes propriedades rurais. Nas grandes propriedades rurais, as técnicas de cultivo são modernas. É o contrário da pequena propriedade. Na pequena propriedade, as técnicas são tradicionais. Aqui não, aqui elas são modernas. E o que são técnicas modernas? São técnicas onde se utilizam maquinários de tecnologia avançada, como, por exemplo, colheitadeiras, semeadeiras, que são máquinas muito modernas que trabalham ajudando as pessoas, na verdade as máquinas ajudam as pessoas a realizarem o seu trabalho e são máquinas de última geração, por isso que as técnicas são modernas, porque há muita tecnologia nesse tipo de propriedade. Viu a diferença? Segunda característica, olha, das grandes propriedades. Nesse tipo de propriedade, nós vemos o uso de máquinas. Lá nas pequenas propriedades que nós vimos anteriormente, o trabalho é manual. Já nas grandes propriedades, nós vemos o uso de máquinas. Aqui, o trabalho das pessoas é operar as máquinas. Ninguém aqui pega na enxada para trabalhar. Eles trabalham operando as máquinas, ok? E mais uma característica das grandes propriedades, olha, o trabalho é realizado por poucas pessoas. Mais uma diferença, nas pequenas propriedades o trabalho é realizado por muitas pessoas. Aqui não precisa ter muita gente trabalhando, porque a máquina ela faz o serviço em grande escala, ela dá conta do serviço muito rápido, então não precisa ter muitos trabalhadores, basta que um trabalhador opere uma máquina e essa máquina dá conta de um campo gigantesco. Então, por isso que poucas pessoas conseguem realizar o trabalho nesse tipo de propriedade, ok? Então, voltando, nas grandes propriedades, as técnicas de cultivo são modernas, ou seja, eles usam maquinários de tecnologia avançada. Como eu falei aqui, o uso é de máquinas, não tem trabalho manual e o trabalho é realizado por poucas pessoas. E agora eu trouxe as imagens desse tipo de propriedade para você conseguir ver essa modernidade toda. Olha, aqui nessa primeira foto nós temos uma máquina que é o arado. É diferente, por exemplo, do arado da pequena propriedade. Lá na pequena propriedade o arado é puxado por boi. Aqui não, aqui é uma máquina que faz esse trabalho de arar a terra, de revirar a terra, para poder o cultivo ser possível, soltar a terra para conseguir espalhar a semente. Esse trabalho é feito por essa máquina chamada arado. Nessa segunda foto aqui, nós temos uma outra máquina de tecnologia avançada que é chamada de semeadeira. Depois que o arado faz o trabalho dele de soltar, de revirar o solo, olha, esse solo aqui já foi todo arado. Aí vem a semeadeira que começa a espalhar as sementes. Então notem, um trabalhador consegue fazer todo esse trabalho de arar o solo. Um trabalhador consegue fazer todo esse trabalho de arar o solo, porque eles utilizam máquinas de tecnologia avançada. Então não precisa muita gente trabalhando. E aqui, depois que o cultivo é finalizado, quando chega o tempo da colheita, ninguém vai lá para colher nada no braço, com as mãos, com enxada. Aqui
essa máquina também de última geração de tecnologia avançada é chamada de colheitadeira. A colheitadeira, através dessas peças aqui da frente dela, ela colhe todo o produto que foi cultivado, passa por esse tubo aqui, ó, e toneladas daquilo que é colhido é levado, então, para o seu destino final. Então, olha só, quanta tecnologia, quanta modernidade, bastante diferente das pequenas propriedades, certo? Bem, agora nós vamos ver esses contrastes lá no nosso livro e eu vou te pedir para você preparar aí o seu marcador de texto, abrir o seu livro na página 285 e eu já volto com você num novo vídeo para a gente poder marcar tudo isso que a gente viu aqui no slide lá no livro. Combinado? Prepara aí que eu estou voltando.